chegamos, gente! A gente estava aqui, desenrola, bate, joga de ladinho. Se ligaram, né? Meu Deus do céu. Gente, tem que rir, né? Essa é a nossa aula 42.1. Isso, exatamente. A primeira parte da aula, né? Lembrando que a gente já está aí iniciando o corredor final já, né, professor? Começando a ficar com uma pitada de saudade, exatamente, né? Lembrando que a gente vai até a aula 48, não é isso, professora? Exato. Já estamos na 42, né? Mas, enfim, vamos deixar esse clima de despedida para mais para frente. Depois se despede, dá um cheiro, né? Exatamente. Legal. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre, continuando aí, destrinchando, digamos assim, o corpo humano, né? Falando dos tecidos, né? Vamos falar aí dos tecidos, né? Mais precisamente, tecido conjuntivo, parte 2, dando continuação aí do que a gente já começou a falar sobre o tecido conjuntivo, que é um tecido tão importante aí para a nossa estrutura, não é isso? A gente viu que esse tecido conjuntivo é o segundo tecido, sim, né? Porque nós temos os 4. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso, certo? Só que a gente começou a falar sobre o tecido conjuntivo, propriamente dito, lembra? O denso, o frouxo, o adiposo, que foi uma dessas aulas. E agora nós estamos no outro grupo, que ainda é parte 2, né? Parte 2. Parte 2, onde a gente vai falar de mais 2 tecidos que ainda estão inseridos no tecido conjuntivo. E esse tecido é aquele que, tá vendo os professor Silvinho? Uma célula, professora Tabita, outra célula. Tem muita matriz extracelular entre nós. Se a gente fosse uma célula do tecido epitelial, coladinho, entendeu? Separação, essa é uma característica bem evidente aí. Eu gostei grupo. mais do epitelial, professor. Eu também. Bora lá para a tela. Joga na tela aí. Então, os tópicos dessa aula vão ser o tecido conjuntivo, né? Cartilaginoso. Tá, tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo, tá bom? Lembra, professor, mas ósseo, o osso é um tecido? É um tecido, pessoal. O osso ele é formado por células, portanto, ele é um tecido, tá bom? Habilidades dessa aula é entender a morfofisiologia dos tecidos animais e vegetais, compreendendo suas interrelações. Morfofisiologia, pessoal, é tipo formato e função, tá bom? De acordo com o seu formato, enfim, da onde ele se encontra, tá bom? Então, tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido, prof, é aquele tecido que quando a mãe, né, você dá aquela aprontada legal, aí a mãe vem aqui, olha aqui pra mim. Aí a mãe vem aí, faz assim, ó. Menino! Eita, dói, né? Já levou? É bom demais, nunca, hein? né? Quem nunca levou? A minha avó brigava com minha mãe. Ela disse, não, poxa, a orelha do menino vai ficar esticada. Mas esse tecido cartilaginoso também está presente no nosso pavilhão auditivo e a gente vai ver todo esse processo dentro dessa aula, tá bom? Fora as nossas articulações, né, professor? Exatamente. Até porque quando nós temos ali essas articulações que a professora está falando, a gente tem ali esses tecidos cartilaginosos justamente para fazer essa absorção desse impacto, né? Para que um osso não fique ali atritando diretamente um com o outro. Mas uma coisa também interessante, professora, tu falou do tecido cartilaginoso, lembrou desse exemplo? Olha aqui pra gente. Lembrou desse exemplo aqui, mas também tem um outro, deixa eu sair aqui de trás do meu amigo Sâmio. Né? Mais pra perto. Quando a gente vai almoçar, o famoso espinhaço, né? Que aí ele fica aquela cartilagemzinha assim entre um osso e outro, assim, que eu acho que é a parte mais gostosa, né? Uma partezinha meio, parece um nervozinho assim, aquilo é bom demais de comer, né? Então, tecido cartilaginoso, né? Olha um exemplo que minha nossa senhora. Bom, professor, ótimo. Não deixa de ser. Todo mundo, mas tudo bem. O que a gente está querendo dizer, pessoal? Que no caso, o tecido cartilaginoso, ele não é necessariamente a parte muscular e nem a parte óssea. Ele é geralmente uma fase intermediária aí que a gente vai estar explicando agora. E a gente vai falar justamente para você, apresentar esse tecido e você vai ver por que ele tem essa estrutura. Essa consistência, né? Você pode, até que incomoda, né? Mas dói mais porque a mãe levanta muito e aí você sente outras conexões.
Mas aí você vai ver que dentro de algumas estruturas não tem nada de inervação, assim como a parte da epiderme lá no tecido epitelial. É isso aí. Então vamos lá. Joga na tela. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Sim, bora. Bom, apresenta consistência firme, mas não é rígido, como o tecido ósseo. Tem função de sustentação, reveste superfícies articulares, facilitando o movimento e é fundamental para o crescimento dos ossos longos. Então, a gente tem aqui na imagem várias situações em que o tecido cartilaginoso se torna aí muito importante para a estruturação de determinados órgãos nossos, né? Por exemplo, como a professora Tabita falou, aqui na nossa orelha, né? Quando você pega na sua orelha, você percebe que a orelha ela é maleável, mas ela não é só pele. Você percebe um materialzinho aqui flexível, abaixo da né? pele, né? Que ele é, como eu estou dizendo, ele é maleável, ele dá de você torcer ele e ele volta para o lugar. Então, ele não é só pele, mas também não é osso. Como diz aqui, ó, ele é um tecido firme, mas não é rígido. Tá? Aqui, no nosso trato respiratório aqui também, a gente tem, né, uma imagem aqui da traqueia, a gente tem a glote, aqui seria a laringe, né? Seria uma laringe isso aqui. Então, né, tudo que está em azul aqui são tecidos cartilaginosos, tá bom? Não são formados por osso, ou seja, uma estrutura mais rígida. Essa traqueia, que é esse canal aqui, que no final ele bifurca, vai um para cada pulmão, tá? Um desses troncos aqui. Né? E os brônquios, eles vão um para cada pulmão e são aí feitos por um material que você percebe que são permeados por tecido cartilaginoso. Aqui também, no osso, esse osso aqui, é um osso famoso do nosso organismo, inclusive é o maior osso do nosso organismo, né? É o fêmur, tá bom? E você percebe aqui também... Aí ele tá pequenininho, né? Aqui, claro, ele tá pequenininho. Você percebe aí também porções de... As epífises, né? Exatamente, que a gente chama de epífises. Umas porções cartilaginosas nessas estruturas. Então, dá pra gente perceber que essas terminações cartilaginosas, elas vão dar uma certa suavidade em determinadas regiões dos ossos, né? Ou certa maleabilidade, tá bom? E até mesmo na inserção aí de músculos, né? A gente vai ter também tecido cartilaginoso, ou seja, o músculo ele levanta a minha perna. Mas para que ele levante a minha perna, ele tem que estar inserido no osso de alguma forma, né? Ali nos tendões e nessas regiões geralmente estão em conexão ali com tecido cartilaginoso. Olha aqui, enfatizando o que o professor está falando. Imagine que se essa cartilagem ela não tivesse essa flexibilidade. Imagina ele presente aí no fêmur, né? Você tem movimentos, pegar a professora toda. Você tem movimentos aí que você realiza, né? Movimentos nas pernas, quando você está fazendo uma atividade física ou quando você está subindo uma escada. Então, esse movimento, ele é permitido justamente por dar essa conexão. Você tem duas estruturas ósseas e eles estão em movimento. Se não fosse essa cartilagem, o que aconteceria? Ia desgastando uma estrutura óssea na outra. E, infelizmente, algumas doenças, elas acabam acontecendo que você tem esse desgaste. E aí você tem aquelas pessoas que vão, ao longo do tempo, se não tratado logo, né? Às vezes você consegue recuperar, outras não. Vai ficando a pessoa com uma perninha maior do que a outra. Tá raso, tá fundo, né, professor? E causa muita, gente, profunda dor, tá? Então, olha a importância dessa estrutura, desse tecido cartilaginoso que está inserido dentro do tecido conjuntivo para a nossa mobilidade, tá? Então joga lá, prof. Vamos lá, então. Nas cartilagens não há nervos, tá? Nem vasos sanguíneos. Então, a nutrição se dá por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente. Ou seja, ela é irrigada ali pelos tecidos que estão ali ao redor dessas estruturas cartilaginosas, tá bom?
Além de fibras colágenas e elásticas, possui glicídios, tá? Glicoproteínas que lhe dão consistência firme e flexível, tornando-se capaz de sustentar diversas partes do corpo e permitir certa flexibilidade de movimento. Então, uma coisa que vai ser muito encontrada em tecidos cartilaginosos são as fibras colágenas e elásticas, né? Além de possuir esses outros aqui, mas o que confere muito essa consistência, principalmente, são as fibras colágenas, né? Então, como por exemplo, o próprio exemplo aqui da orelha, né? Você percebe que ela é uma estrutura intermediária entre osso, ela percebe que é uma estrutura intermediária entre osso e pele, né? Não sei explicar assim a forma que eu tô. Às vezes eu tento falar o que eu quero, mas não estou conseguindo. Mas enfim, ela é uma coisa maleável, entendeu? E isso é devido justamente a essas fibras elásticas que vão estar sempre em ação por elas estarem presentes nessa estrutura, tá bom? Então essas estruturinhas azuis aqui, ó, né, elas vão, principalmente aqui na parte do osso aqui, ó, quando esse osso aqui ele vai se encontrar com o osso da bacia, né, como eles não têm terminações nervosas, né, olha que interessante. Então, ela amortece sem causar aquela dor. Já quando a pessoa tem alguns rompimentos, né? A própria coluna, quando você tem hérnia de disco, né? Que chama de hérnia de disco. A gente tem a coluna e entre as vértebras a gente tem ali uma espécie de acolchoamento, né? Cartilaginoso. E quando o peso é muito grande, essas vértebras elas vão pressionar. E mesmo com essa cartilagem entre elas, né? Elas vão encostar osso com osso e essa cartilagem ela vai se romper. Né? Isso faz com que ela extravase e possa encostar em um nervo. E isso vai caracterizar o que a gente chama de medula óssea. E isso vai... hérnia de disco, né? Vai caracterizar o que a gente chama de hérnia de disco. E quem tem diz que é uma dor muito grande, né? Uma dor terrível que faz a pessoa travar a ponto de não conseguir nem se mexer, né? A questão do peso, sobrepeso, a questão da idade, tudo isso vai influenciar nessa questão. Mas eu lembrei de uma curiosidade, professor, olhando aqui para você mais de pertinho. Uma curiosidade, professora besta, né? A nossa orelha, olha essa orelha linda do professor, né? Cadê? Aqui. A orelha, gente, e a narina são duas coisas que acompanham a gente, né? Nosso desenvolvimento, né, professor? É verdade. Por isso a gente vê aquela pessoa de idade com aquele narigão, aquele olhão. Das histórias de quadrinhos eu acho que foram criadas por isso, né? Vovozinho, por que esse nariz tão grande? Tá certo que tem um lobo no meio da história aí. Mas isso é uma realidade, né? Exatamente. Ele acompanha. Então essa flexibilização vai acompanhando esse desenvolvimento. Nós não tínhamos também falado, né? Mas o nariz, como você falou agora, ele também parte dele é cartilagem, né? Ela tem uma inserção no osso, mas a primeira parte aqui do nosso nariz... Tem um movimento. Tum, 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 tum. Você percebe que ele né, tem essa maleabilidade. Tá bom, pessoal? Então joga aí na tela, vamos voltando. Jogou! Então, tá. Vou retomar aqui. Possui glicídios e glicoproteínas que lhe dão consistência firme e flexível, tornando-se capaz de sustentar diversas partes do corpo e permitindo certa flexibilidade do movimento. Então, a substância intercelular desse tecido é formada por fibras colágenas e elásticas, né? Quando a gente chama fibras intercelulares, pessoal, são esses espaços formados entre uma célula e outra, tá? Na verdade, são essas fibras presentes entre uma célula e outra que vão dar essa consistência ao tecido cartilaginoso, que vão dar essa característica de maleabilidade, tá bom? E elas ficam mergulhadas em uma parte amorfa e por células chamadas condrócitos, originadas de células jovens, os condroblastos. E aí a gente vai enfatizar o seguinte, tá? O professor está destacando aí. A gente lembra que é um tecido conjuntivo. Tem bastante substância extracelular. Extra e intercelular, gente, é a mesma coisa. Inter porque está entre as células e extracelular porque está fora ali compondo as duas estruturas celulares, tá? E aí a gente tem essas fibras elásticas, fibras colágenas, que são bem característicos desse tecido, que vai dar essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo uma certa rigidez. Ela vai
movimenta, mas volta a mesmo formato, tá? E aí você tem duas células que você vai marcar no seu caderno, que são os condrócitos e os condroblastos. Essas duas células, uma que vai ser originada, tá? A partir das células mais jovens. Os condrócitos são as células mais velhas e os condroblastos as células mais jovens que vão estar dando origem a ela. Exatamente. E existe aí tipos diferentes de cartilagem, tá bom? Quais são eles? A hialina, a cartilagem elástica, né? E a cartilagem fibrosa, tá? Que é a fibrocartilagem. Então, vamos lá. A hialina possui quantidade moderada de fibras colágenas e é a mais comum no corpo. Encontra-se na parede das fossas nasais, como a gente acabou de falar, ó, né? No nosso nariz, aqui nas narinas tem. Né? Na traqueia, nos brônquios, para quem não sabe aqui, são os brônquios, tá, pessoal? Nas superfícies articulares dos ossos longos e na ligação das costelas ao osso externo. Então, o osso externo, pessoal, para quem não sabe, né, é esse osso aqui, ó. Olha aqui pra gente. É esse osso aqui do meio do nosso peito, né? As costelas vêm por trás. Se você visualizar um esqueleto, você vê isso com bastante clareza. As nossas costelas aqui na parte torácica, elas vêm aqui por trás, protegem o nosso pulmão e elas se fecham aqui, ó. Elas são todas inseridas, várias costelas aqui, né? Nesse osso que a gente chama de externo, que é uma porção cartilaginosa, tá bom? Volta lá para a nossa tela. Então, tá, nas costelas, no osso externo, tá? Elástica. Qual seria a elástica, professora? Além dessas fibras colágenas presentes também aí nesse grupo lá, nas fibras, na fibra elastina lá, né? Fibrosa, professora, hialina, a professora já estava esquecendo. Então, além dessa cartilagem, o colágeno e essas fibras elásticas, você vai ter também aqui a cartilagem elástica, essa grande quantidade, tá, de fibras colágenas e também elásticas, tá? E esta está presente no nosso pavilhão, como a gente falou aí, no pavilhão auditivo, formando a nossa orelha externa, tá? E na laringe e também na região da epiglote, que é aquela região ali que vai estar permitindo o movimento ali do bolo alimentar, tá? Então, nós temos essa fibra e também a hialina, que também vai estar bem presente, a hialina ali nos organismos, nos bebezinhos, né? Ela está em bastante quantidade. E aí a gente tem a fibrosa também. Ela está rica em colágenos, fibras colágenas, que vão ocupar quase toda a substância intercelular, galera. Lembrando o tecido conjuntivo denso. E essa cartilagem fibrosa, ela é encontrada entre as vértebras, como o professor falou ali, no caso de você vir a desenvolver uma hérnia de disco, tá? Dos discos intervertebrais. Ok? E aí, a gente vai começar com o tecido conjuntivo Exatamente. ósseo. Volta ali, professora, rapidão. Volto. Né? Eu acho que tu até... Eu não sei se tu... Eu não me lembro, né? Se tu falou ou não do que eu tô pensando. Fala. Aquilo que eu acabei de falar, pessoal, da hérnia de disco, ela tá exatamente, ó... Com licença aqui. Isso. É essa cartilagem aqui, ó, que tá entre as vértebras, tá bom? Ela funciona como uma esponja. Então, é quando ela, né, é muito forçada, então ela acaba extravasando e encosta nos nervos que passam aí, né? E aí, pronto, e vão causar a dor característica da doença, tá bom? Agora, indo para frente, falando aí sobre tecido conjuntivo ósseo, né? Nosso diretor ali, né? O Mazinho tá falando que tem esse problema. Por isso que ele é um camarada que cuida da saúde dele. Tá certo. Não vou dizer a idade dele não, mas um dia vocês vão conhecer, vocês vão dizer, rapaz, será que tem isso tudo? Mas enfim, Vambora. esse é o mecanismo aí da hérnia de disco, tá, pessoal? Então, tecido conjuntivo ósseo, pessoal, né? Esse tecido é um tecido muito importante, por quê? Porque é o tecido que vai dar sustentação
para o nosso organismo, tá? E ele é feito, sim, de célula. Ele é um tecido, ele é constituído por células, né? Olha aqui para mim. Professor, vamos ver se esse menino está atento, professor. Vamos lá. Será que vocês lembram? Deixa eu vir aqui. Será que vocês lembram? Eu vou ter que fazer uma marcação para a gente não ficar em cima do samba. Eu acho bem mais para cá, professor. Não. Isso. Ei, ó. Agora eu até esqueci o que eu ia falar. Tu ia dar um exemplo diferente aí de alguma coisa. Eu esqueci, a professora fica brincando. Mas enfim, enquanto a professora lembra, o que é, eu ia dar um exemplo assim para você entender melhor. Por que o osso, né, o tecido ósseo, é tão importante para a gente? Você com certeza empina papagaio. Aqui na nossa região se chama papagaio. Para você cobrir o papagaio, você precisa de uma armação, não é verdade? Que para colar aquele papel, para o vento bater no papel e você conseguir, né? Eu já me imagino lá na cena, né? Tô vendo, professor. Solzão. Lá o raio, ó. E o vento. Mas enfim. Por quê? É preciso uma estrutura rígida para que o papel fique consistente, ele fique preso. A mesma coisa, né? Como a minha mãe diz, mal comparado, é no nosso organismo. No nosso organismo é preciso que exista uma armação que mantenha toda essa musculatura em pé. E quem faz, às vezes, dessa armação, que no caso é o crânio, o crânio, ó, é o esqueleto. Quem forma o esqueleto é justamente o tecido ósseo, que vai dar toda a sustentação para o nosso organismo. Por isso, ele é um tecido não menos importante. Por mais que ele não apareça, mas ele certamente também é vital aí pra gente, né? Lembrei, prof. Diga aí, professora. Eu lembrei. Você tá pensando que eu ia deixar você passar assim, né? Ó, será que eles lembram quais são as duas células que a gente falou lá do tecido cartilaginoso? Acho que lembra, eles são Selar? espertos. Selar? Não, será. Lembro qual é a escolinha do professor Raimundo? Captei vossa mensagem, né? Condrócitos, é isso mesmo, ouvi você falando. E o outro? Condroblastos. Eita, prof, eu estou acertando, Exatamente. que legal. Então tá prestando atenção. Muito bem, palmas para você. Vamos lá, tecido ósseo, então. Isso. O tecido ósseo. Pronto, tá aí, né? Tão bonitinho. Trata-se de um tecido de mavinho. sustentação definitivo, mais duro e mais forte que a cartilagem. Então, um osso, né, ele é muito mais rígido do que uma cartilagem, tá bom? E o externo, né, para ser mais preciso, olha aqui, deixa eu aparecer aqui, por favor. Tira esse esqueletinho e mostra o prof. O externo é esse ossinho aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso. Onde você vê onde se encontram as costelas. Beleza? Então, esse osso é o externo. É só para visualizar o que eu tinha falado. Vamos lá, joga na tela. Então, trata-se de um tecido de sustentação definitivo, mais duro e mais forte que a cartilagem. Tá bom? Ocorre nos ossos do esqueleto dos vertebrados. Os ossos são órgãos ricos em vasos sanguíneos. Olha que interessante, pessoal. Os ossos, eles têm vasos sanguíneos. Agora, é claro, não são aqueles vasos característicos que, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, a pessoa insere uma agulha ali no seu braço e ele vai estar ali no meio da musculatura. Não, quando você vai comer, agora eu vou passar para o lado aqui do exemplo da comida. Quando você vai comer uma comida com osso, você não chupa aquele caldo que tem dentro do osso, né? Aquele material ali, aqueles poros, são os vasos sanguíneos, né, que irrigam o osso pela parte interna e suprem, né, de nutrientes esse osso. Afinal de contas, o osso ele é uma estrutura rígida, mas lembre que ele é formado por células. E as células precisam de subsídios para quê? Para se manterem ativas, como o cálcio, potássio, os sais minerais, a própria oxigenação também precisa chegar lá. E quem que leva isso? O sangue, através aí das hemácias presentes nesse sangue, tá bom? Então não esquece isso, os ossos são irrigados sim, tá? De sangue. Vamos lá, joga aí na tela. E ele também tem funções, esse tecido, tá, galera? Aí a gente elencou aí para vocês 5 funções mais importantes do tecido conjuntivo ósseo. Sendo ela, que a gente mostrou aquele esqueleto maravilhoso ali que o Mazinho, da próxima vez, ele vai fazer essa pose pra gente. A posição do Mazinho.
Então você tem a sustentação. Sustentação de quê, professora? A nossa posição ereta, ela só é erétil, né, professor? Exatamente. Justamente devido a essa posição da nossa coluna, juntamente com todos os nossos ossos bem articulados. Aí nós temos a realização de movimentos, tá? Que também vão estar dando esses ossos, vão estar dando apoio à nossa musculatura. Lembra que a gente falou ali do tecido conjuntivo denso, a gente falou dessas conexões entre os ossos, os tendões, né? Que ligam os ossos à musculatura, né? Aí a gente tem os reservatórios de minerais ricos em cálcio e fósforo. Além de proteção de quê? Proteção dos principais órgãos do nosso corpo, ou seja, o nosso cérebro, Com o a crânio, nossa, né? isso, a nossa medula espinhal e os órgãos como, por exemplo, os nossos pulmões, né? O nosso coração também. E, por último, quase que eu esqueço, a formação das nossas células sanguíneas. A gente sabe que nos nossos ossos longos, na medula vermelha, você vai ter a produção desse sangue, tá? Que são tecidos hematopoéticos, né? Exato. Guarda isso aí, que hematopoéticos, essa aí foi top. Eu gosto de ver o Sâmio se virando, né? Essas horas, né? Fala de novo. Hematopoético. Imagine quando a gente for estudar paracoccidioidomicose, hein? Aí o homem sai dali de uma vez. Ele vira os olhos. Então é isso, pessoal. O osso, ele não tem só a função de sustentação, ele tem essas várias outras funções aí que a gente viu, que a professora falou, tá bom? Então, por serem uma estrutura inervada, irriga os ossos, Irrigada. inervada e irrigada, os ossos apresentam sensibilidades, alto metabolismo e capacidade de regeneração. Né, Sabe o que eu lembrei agora, professor, dessa Diga, sensibilidade aí? Da questão do... Quando a gente tá crescendo, que os meninos, né, principalmente que são mais mole, né? É isso. Desculpa, mas é fato. Tem gente que já tá se virando dos ossos ali, ó. Tem gente virando os ossos ali. Os ossos já. Os olhos. Enfim, tô falando de ossos. Essa questão dessa sensibilidade, quando o menino tá... A gente, né, quando tá se desenvolvendo, os nossos ossos também vão sofrendo todo esse processo de estiamento, né? E aí ele dá dor, provoca dores. Então, a criança... É a dor do crescimento, né? É a dor do crescimento. Então, quando a criança está saindo ali daquela infância para entrar na pré-adolescência, né? Na adolescência em si, ela vai reclamar, vai ficar mais sonolenta, vai ficar dolorida, vai ficar irritada, porque essas dores provocadas por esse crescimento fazem com que ela fique mais irritadiça, né? Mas é algo natural e você tem que explicar para ele que isso tá tudo certo. Tá Exatamente. tudo dentro do controle. E também tem um fato que é, assim, curiosidade, né? As crianças que de repente venham a ter, por exemplo, fraturas, elas têm uma taxa de recuperação um pouco mais eficiente do que em pessoas mais velhas. Afinal de contas, as crianças estão ali em pleno desenvolvimento dos seus tecidos, né? É como se tivesse, não vou dizer no auge do seu metabolismo, mas estão naquela fase bem ativa em que tudo está muito novo. Então, geralmente, essas regenerações ósseas, né, de fraturas, enfim, elas tendem a dar muito certo, né, sem ficar aí sequelas. E a gente vai já falar sobre as células responsáveis por esse potencial de regenerativa aí dentro desse tecido. É isso aí. Joga na tela. Vamos lá, então. A porção interna, né, do osso, claro, é formada por duas partes. Uma sem cavidade, chamada osso compacto, tá? E outra com muitas cavidades que se comunicam, chamada osso esponjoso. Né? Então a gente tem aquelas estruturas que eu falei, né, para vocês sobre a questão daqueles poros que ficam no interior do osso, né, podem ser visíveis aí, apesar de ser um desenho, né, mas você consegue visualizar. Então a gente tem várias estruturas aí que compõem o osso. O osso ele não é algo simplesmente maciço que não tem nada para ser observado, né? Então a gente tem aí a lacuna contendo os osteócitos, né? Lamela, canalículo, sistema de Harvey, trabéculas, canal de Harvey, né? Que são
esses canais que permitem as comunicações dos fluidos, né, que correm aí por dentro da estrutura óssea. Canal de Volkmann, ok? Você pode observar que tem os canais de Havers, que são paralelos, né? E o de Volkmann, que é perpendicular aí a esses que são paralelos, tá? Então tem duas nomenclaturas diferentes aí. Exatamente. E agora os tipos de células. Células do tecido ósseo. Né? Osteoclastos, osteócitos e osteoblastos. Tá bom? Ai! Então vamos lá. Oi. Bom, osteoclastos, tá? São células móveis, gigantes, extensamente ramificadas com partes dilatadas que contêm mais de 50 núcleos e sua principal função é fazer reabsorção da matriz óssea, né? Então a gente tem ali o desenho ali dos osteoclastos, né? Que vão desempenhar essa função aí de reabsorção da matriz óssea. A matriz óssea, geralmente, pessoal, quando a gente fala matriz, é o local onde a célula está imersa, tá bom? A gente chama isso de matriz, tá? Os osteócitos são as células encontradas nas lacunas, cavidades, né, da matriz óssea. Eles são as células achatadas com formas amendoada e pouca quantidade de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá bom? Sua função é o quê? Agir diretamente na manutenção da matriz. Alguém tem que estar mantendo alguma coisa, né? Enquanto Exatamente. os osteoclastos, eles vão fazendo, é tipo que eles fazendo a limpeza, né, do canal ali, que parece aqueles fantasminha, né? Olha aquelas estruturas dele. Então eles vão fazendo aquela varredura, vamos dizer assim, absorvendo as matrizes que estão ali, né, de resquícios ou vestígios, ou que tem muita quantidade, e vão fazendo essa limpeza. E aí vem os osteócitos, né? Agora os osteoblastos. Pois né? é, você falou dos osteócitos, Tá. que são as células mais velhas, que vão estar permitindo ali a manutenção da matriz. E aí, por último, nós temos os osteoblastos. Que são muito importantes aí na regeneração, né? Na regeneração óssea. Lembra que o senhor estava falando, né? Isso. São células jovens com intensa atividade metabólica e responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz óssea, tá? Então, olha ali a palavra-chave. Fazem a regeneração óssea após fratura. Então, quando eu falei que uma criança, né, pessoas mais novas, tá bom? Porque senão você se prende aí na criança. Meu Deus, se eu quebrei a perna sendo adulto, pronto, não regenera mais, porque eu não sou mais criança. Eu apenas quis dizer que, né, é um metabolismo novo, a criança ela está em plena sua atividade ali, tudo começando a acontecer. Então, alguns tipos de recuperação, de regeneração, são feitas com bastante competência. Agora, pessoas, né, que estão com a idade mais avançada, principalmente mesmo as pessoas acima aí dos 55 a 60 anos, aí já tem uma dificuldade maior e possuem até um enfraquecimento desses órgãos, né, desses tecidos, devido à falta de algumas substâncias, porque o corpo, às vezes, o metabolismo não consegue providenciar mais, né, de alguma forma. Tem a questão, né, de o organismo absorver pouco cálcio para poder fazer a manutenção desse tecido. E tem a questão também de que você, durante a sua formação, do seu crescimento, desenvolvimento, você não recebeu o aleitamento materno da forma como devia, ou pelo tempo suficiente, satisfatório. Exatamente. Então tem toda essa questão dinâmica aí, a mãe, se ela conseguiu produzir leite suficiente, se ela teve... Por isso que é importante, a gente falou da questão da gestação, né, nas aulas anteriores, todo um preparatório para a gestação. Porque você está originando um novo ser. Exatamente. E esse ser, se não for bem cuidado, bem tratado, bem nutrido, pode vir, na sua melhor idade, desencadear problemas como a osteoporose. Né? Exatamente. E tem também a questão da vitamina D. Tu já deve ter ouvido falar que pegar sol é bom para os ossos, né? Por quê? Porque os raios solares, eles vão ativar a vitamina D, que vai ajudar na absorção de cálcio por parte do organismo, entendeu? E o cálcio, ele é uma estrutura muito importante para a formação óssea
do nosso organismo, tá bom? Então, tem gente que pensa que a vitamina tá lá no sol, né? Aí ela vem, bate em mim aqui e vai entrar no meu corpo. Não, ele vai ativar a vitamina D, tá bom? Ela precisa ser ativada para ela Não tem outra ajudar. forma, né, professor? Exatamente. Não tem outra forma. Às vezes, dependendo da situação, você, quando fica mais velho, você tem que dar uma ajudada, né? Você compra medicação que tem vitamina para ajudar. Mas o ideal é tomar sol. Exatamente. E tem as horas certas, né? Ali das 7 às 10 da manhã, por aí. Não é aquele sol... Eu vou meio-dia pro sol, porque senão aqui em Rondônia, então, todo mundo tá bom de vitamina D, porque o sol que faz aqui, né? Verdade. Mas tá bom, pessoal. É isso aí. Galera. Vamos lá para nossa revisão.